Seja bem-vindo de novo ao nosso canal católico. Aqui você encontra rotina espiritual católica e com o santo do dia você aprende a viver como eles viveram ao lado de nosso Senhor. Roda a vinheta. Meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui novamente. Sugiro você ouvir até o final. Se você ouvir todos os dias a história de um santo diferente, a marca de nosso Senhor Jesus Cristo ficará gravada dentro do seu coração. Para eu que estou gravando esses vídeos, como tem feito bem a minha alma, a minha busca pela santidade. E eu acredito que da mesma maneira está fazendo bem a todos que têm ouvido todos os dias. Hoje é dia de São Pedro Canizo. E você já pode colocar e escrever aí nos comentários: São Pedro Canizo, rogai por nós. A história dele impactará a sua vida, a sua alma e te dará o desejo de viver ao lado de Jesus. Preste atenção. Pedro Canizo nasceu no dia 8 de maio de 1521, onde situava-se o Ducado de Gelden, hoje é a Holanda. Diferente dos outros garotos, buscava os livros de oração ao invés das brincadeiras. Aos 12 anos, reunia crianças para ensinar a elas trechos da Bíblia e do Catecismo da Igreja. Muito aplicado aos estudos, quando completou 15 anos, foi enviado por seu pai à cidade de Colônia para estudar. Com apenas 19 anos, ele concluía, preste atenção, o doutorado em filosofia. Pedro Canizo, em seu tempo de estudos, não se limitou a aprender somente as ciências desse mundo. Como teve um mestre vivamente católico, ele também se aprofundou na doutrina de Jesus Cristo. Isso o levou ao despertar da vocação religiosa que já se percebia desde a sua infância. Logo depois da formatura de Pedro Canizo, seus pais trataram de arranjar para ele um bom casamento, como era de costume na época. Neste casamento estava embutido um bom futuro financeiro para a família. Porém, Pedro Canizo, ouvindo a voz do seu coração, recusou a proposta e, além de recusar, fez um voto eterno de castidade. Depois disso, mudou-se para Mainz com a finalidade de dedicar-se somente aos estudos da religião. Meu irmão, minha irmã, pensa, ele tinha a possibilidade de mudar a vida financeira da sua família, mas ele foi fiel ao chamado que ele havia sentido em seu coração. Ainda tem muita história pela frente, mas eu quero dizer a você que você seja fiel à doutrina de Jesus, ao chamado de Jesus, independente do que aconteça na sua vida, no seu dia a dia. Nós estamos vivendo muito isso agora, nesse período todo maluco de pandemia, esse período maluco de politicamente correto. Seja fiel aos princípios que você vive, fiel aos princípios da igreja. Continuemos. Em Mainz, Pedro Canizo era orientado por um padre chamado Faber. Este era um discípulo famoso do futuro Santo Inácio de Loyola. Padre Faber teve influência direta na vocação de Pedro Canizo, tanto que em 1543 Pedro ingressou na Companhia de Jesus. Então, recém-fundada, 3 anos mais tarde ele era ordenado padre jesuíta. Logo, recebeu a missão de retornar para a cidade de Colônia, onde deveria fundar uma nova casa para a ordem. Em Colônia, a divisão do protestantismo dividia a igreja. São Pedro Canizo,
lutou bravamente contra o tal cisma, assumiu o cargo de professor de teologia e passou a ser respeitado até mesmo pelo imperador. Por seus argumentos teológicos, conseguiu que o arcebispo local, que era abertamente a favor do protestantismo, fosse afastado. Depois, tomou parte do famoso Concílio de Trento, como representante do cardeal Otto de Augsburg. Combateu o cisma protestante igualmente nas cidades de Messina e Roma, onde dava aulas de teologia. Depois, foi enviado à cidade de Viena, na Áustria, onde o cisma protestante causava grandes danos. Essa época foi uma das que São Pedro Canísio mais produziu. Escreveu inúmeras obras literárias. Escreveu um catecismo que teve sua primeira publicação em 1554. Essa obra teve mais de 200 edições ao redor do mundo, sendo traduzido em 15 línguas. Fundou colégios católicos em várias cidades importantes como Praga, Viena, Baviera, Innsbruck, Colônia e Dillingen. Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, nomeou um provincial da Ordem para a Áustria e a Alemanha. Mesmo acumulando a função de provincial, São Pedro Canísio pregou em Friburgo, Estraburgo e até mesmo na Polônia. Em todos esses lugares, instruía e ensinava e denunciava os seguidores de Lutero, gerador do protestantismo. São Pedro Canísio foi um dos maiores obstáculos à propagação do cisma protestante. Graças a ele, a maior parte da Alemanha se manteve fiel à Igreja. Ele conquistou a admiração de papas e governantes. Era muito respeitado por ser o primeiro jesuíta alemão e por toda sua grande obra que desenvolveu. Ele faleceu em 21 de dezembro, hoje, de 1597, na cidade de Friburgo, que fica na atual Suíça. São Pedro Canísio faleceu no mesmo ano em que São José de Anchieta, outro grande jesuíta, que também entregou a sua alma para Deus. São Pedro Canísio completou 54 anos de total dedicação à ordem jesuíta e à Igreja. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Na ocasião, ele recebeu o título de Doutor da Igreja. Meu irmão, minha irmã, que ele ensine a mim e a você a sermos fiéis à doutrina católica e a vivermos a rotina espiritual ao lado de Jesus. Rezemos a São Pedro Canísio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Pedro Canísio, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, compartilhe esse vídeo, compartilhe a fé católica para que muitas pessoas tenham ciência da riqueza da nossa igreja. São Pedro Canísio, rogai por nós.